Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso, pensando agora nos tipos de pesquisas que podem ser feitas utilizando dados do Twitter. Eu vou dar um panorama ah, sintético e não extensivo, mostrando certas estratégias que os pesquisadores têm utilizado para utilizar dados do Twitter para pesquisar fenômenos sociais, né? Bom, uma distinção interessante que se pode fazer é em relação à pesquisa na qual o Twitter em si mesmo tem uma característica de conformar o fenômeno. Então, ah, existem muitos trabalhos que vão estudar o chamado ativismo de hashtag, ou o hackativismo, que ele tem na própria plataforma do Twitter uma instância importantíssima, né? Quase fundamental. Podemos pensar então em Black Lives Matter, Me Too e tantos outros formas de ativismo de hashtag que tiveram no Twitter uma atração, uma força muito grande. Né? Ao mesmo tempo, uma pesquisa poderá envolver um espaço temporal curto, um fenômeno que ocorre. Então, por exemplo, eu posso estar interessado na repercussão que o final de um campeonato, ou então o último episódio de determinada série ou telenovela pode ter, então só ser alguns dias, talvez horas, né? Ah, e ainda, esse estudo poderá ser baseado fundamentalmente nos próprios dados online ou não. Ah, esse ou não implica numa complementação que pode ser feita por meio de entrevistas, análises de outros dados, de modo a que o dado obtido de uma plataforma como o Twitter é mais um para tentar responder a pergunta de pesquisa feita por determinado pesquisador. Né? Bem, tentando esclarecer, sistematizar os tipos de abordagens mais gerais de uso do dado, nós podemos dizer que tem a pesquisa que vai usar hashtags, a pesquisa temática e a pesquisa que se volta a perfis. Essas abordagens, assim, estou fazendo um pouquinho, elas podem se relacionar, a separação é um pouco didática para tentar entender e esclarecer coisas que podem ser feitas. Eu vou dar um exemplo de um trabalho meu mesmo para pensar em ativismo de hashtag. Pois ele é claro. Eu, nesse artigo publicado na revista Ecompós, Vamos Tirar a Educação do Vermelho, o Escola Sem Partido nas redes sociais, coletei durante um certo período de tempo hashtags com hashtags Escola Sem Partido. E a partir disso procurei analisar quem publicava, qual era o tipo de conteúdo, essa pesquisa também exemplifica o dado do Twitter não é único. Também são feitas análises de publicações da grande imprensa, do que se publicou sobre essa temática, e o dado do Twitter entrou como mais um para refletir sobre o significado de algo como o Escola Sem Partido, mas fundamentalmente a partir de dados coletados a partir de hashtag, dados do Twitter, né? Agora, um exemplo interessante de uma pesquisa temática, essa mais recente, da Raquel Riqueiro e do Felipe Soares, onde eles vão pensar como circula o discurso desinformativo sobre o Covid no Twitter. Né? Eles também usam algumas hashtags para colocar, mas eles, na parte metodológica do trabalho, vão explicar como coletaram, como selecionaram e como analisaram e procuraram entender esse fenômeno que eles estudam a partir fundamentalmente de dados do Twitter. Né? Por fim, um exemplo de um trabalho que vai analisar perfil ou um usuário, né, do Twitter, é esse estudo sobre os tweets do Donald Trump, né, na presidência,
Aliás, até antes e depois, é um trabalho bastante interessante, vai analisar a variação linguística apenas a partir do estudo dele, né? Ah, claro, o perfil, o usuário, pode ser um jornal, pode ser uma organização qualquer que alguém tem interesse em pesquisar, né? Mas é um exemplo, você pegou só dados desse lugar e foi estudar, né? Bom, também vale a pena notar que estudos a partir de dados tweets não precisam ser necessariamente quantitativos, né? Há bons trabalhos qualitativos, isto é, com um número pequeno de casos que vão utilizar técnicas de análise crítica do discurso, análise de conteúdo e vão se aprofundar. Isto é, corpos mais limitados. Porém, é muito comum o trabalho quantitativo e daí geralmente os pesquisadores vão tentar verificar, a partir dos metadados que a gente viu, autor, RT, mention, características dessa comunicação que se deu no tweet sobre algum tema. Isso vai ser muito interessante na medida que você pode ter indagações que esses dados respondam. Então, para dar um exemplo, um estudo da Raquel e do Felipe, talvez eles tenham encontrado quem são os principais agentes da desinformação, a partir dos IDs, de quais são os tweets mais retweetados, da onde provém essa desinformação, isto é, do local dos tweets. Então, os metadados e as combinações entre eles que um pesquisador possa estabelecer são muito ricos para nós aprofundarmos o entendimento de algum fenômeno social, né? Bom, aqui demos exemplos de pesquisas e agora vamos convidar você a ver outras pesquisas, pensar sobre elas, e, em particular, sobre pesquisas que você mesmo possa fazer, cursista.